Olá, meu nome é Roberto Mariano, eu sou especialista em visto familiar aí para os Estados Unidos e hoje nós vamos falar sobre como preencher a parte 1 do formulário 129F e evite erros e rejeições agora mesmo, tá? Se você não me conhece, nós temos uma empresa de assessoria chamada Alforvisa e nós auxiliamos aí casais, famílias, né, a entrar nos Estados Unidos da forma certa, da forma correta e sem complicação. Vamos lá, você sabia que pequenos erros ou preencher o formulário 129F pode causar atrasos significativos no seu processo de visto? No vídeo de hoje, vou te mostrar como começar a preencher a parte 1, onde você, o peticionário, insere suas informações. Mas se você quiser garantir que seu formulário esteja perfeito e aumentar as suas chances de aprovação, agende uma consulta comigo para o suporte personalizado. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link onde você pode entrar em contato comigo, tá? Para você saber como que funciona aí. Eu separei aqui o formulário e vou mostrar para vocês como que funciona. Aqui está o formulário 129F. Na playlist desse vídeo, a gente tem um primeiro vídeo aí explicando como que funciona o formulário. Então eu deixei bem explicadinho aí para você como que funciona o formulário. Você pode estar voltando no vídeo, eu vou deixar ele também no card aqui do nosso vídeo para você entender como ele funciona. Lembrando que ele é por sessões, né? A parte 1 é uma sessão, parte 2 outra sessão. Eu já deixei preenchido aqui para não precisar ficar preenchendo com você online, para que seja um pouco mais rápido. Esse vídeo não demande muito tempo, tá? Então eu comecei aqui na parte 1, você tem aqui o Alien Registry Number, que é o A-Number que a gente conhece, né? E a gente tem algumas informações aqui, como por exemplo o Social Security do peticionário. Você lembra que o peticionário sempre é o cidadão americano que está solicitando o visto para o beneficiário que está fora dos Estados Unidos. Então a gente tem aqui algumas informações importantes, que deixa eu desmarcar aqui, colocar aqui certinho, que são, por exemplo, o tipo de visto que você está aplicando, porque esse formulário ele também serve para outro tipo de visto, que é o visto K3. Aqui vem a informação do peticionário americano, como o nome, você precisa sempre estar bem atento a essa informação, tá? O nome tem que estar igualzinho ao passaporte ou à certidão de nascimento dele, tá? Sempre olha o passaporte para você ter certeza que essa informação está correta, né? E aí vem depois se a pessoa teve outro nome. A gente vai passar por alguns pontos desse formulário, tá? Lembrando que se você quiser uma assessoria para revisar esse formulário que você preencheu sozinho, a gente tem um serviço que é bem em conta. Você pode clicar no link na descrição do vídeo para entrar em contato. A gente tem aqui o endereço de correspondência. Então você pode colocar aqui o endereço de correspondência nos Estados Unidos, tá? Do peticionário. E nessa parte aqui, o 8J, na parte 8J, ele pergunta se o endereço físico é o mesmo do endereço de correspondência. E aí, se ele for o mesmo, você vai responder que sim, e você não precisa preencher essa primeira opção aqui. Essa primeira parte, na página 2, a partir do item 9A, ele pergunta sobre os endereços dos últimos 5 anos do peticionário. Aí, como o endereço aqui da correspondência é o mesmo, a única coisa que eu faço, é colocar o ano que esse peticionário ele entrou nesse endereço, tá? Se eu tiver mais endereços, eu tenho opções aqui para colocar mais endereço. Se eu tiver mais endereço ainda, a gente tem uma opção no final do formulário, que eu vou mostrar diretamente aqui para vocês, que aqui no final do formulário você consegue colocar informações adicionais. Eu vou ter um vídeo falando só sobre isso nessa página aqui, ó, só sobre informações adicionais. E a gente vai falar, vai explorar como você colocar essas informações adicionais. Voltando aqui na página 2, continuando a próxima parte, ele pergunta sobre os empregos, né? Your Employment History, que são os empregos dos últimos 5 anos. Uma questão que você deve bem atentar aqui é sobre a questão das datas, tá? Sempre nos Estados Unidos, primeiro é o mês, depois é o dia, depois é o ano com 4 dígitos, que é assim que é o formato que você precisa colocar. Se você for preencher pelo computador, é a melhor opção, porque você não vai rasurar, nada disso. Agora, se você for preencher de caneta, a opção é você preencher sempre de caneta preta, tá? E ele dá mais um espaço aqui para você preencher o seu segundo emprego que você teve aí no período dos últimos 5 anos. Lembrando e reforçando que essas informações aqui,
é do peticionário. O vídeo de hoje é sobre o peticionário, como você pode trabalhar o formulário I-129F para o peticionário. O peticionário é o cidadão ou cidadã americana, tá? E aí a gente tem aqui o gênero, masculino ou feminino, a data de nascimento, lembrando que sempre tem que estar completa, e reforçando novamente, primeiro é o mês, depois é o dia, depois é o ano, tá? Sempre reforçando aí. Qual o status dele, se ele ou ela está solteiro, casado, divorciado ou viúvo. Lembrando que se você marcar casado, automaticamente o seu visto ele vai ser anulado. Lembrando que o visto K1 você não pode casar nem no Brasil e nem nos Estados Unidos antes do beneficiário entrar nos Estados Unidos. Os dois têm que estar solteiros. Se ele for casado, você tem que provar. Se ele for divorciado, você tem que provar o divórcio, né? A gente vai também fazer um vídeo falando sobre esse divórcio. Então, por isso que é importante você seguir a gente aí, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho sobre a questão dos endereços, tá? Os endereços podem parecer simples, mas detalhes errados podem complicar seu processo, tá? Então consulte a gente para você ver algumas dúvidas, tirar essas dúvidas aí sobre como colocar o endereço corretamente, tá? Principalmente o endereço de correspondência, como você vai colocar o endereço de correspondência corretamente aí, porque eles precisam enviar a carta e o endereço do peticionário precisa estar registrado lá no SS, então precisa estar correto, conforme o USPS ele recomenda aí você colocar. Então é bem importante você ter a ciência de que você precisa estar bem certinho, tá? Se você não tem certeza de como colocar, como preencher esse formulário e tem medo de que tenha alguma coisa errada, né? Porque, por exemplo, se caso algo estiver errado, ele pode voltar, né? Você vai aplicar, ele vai voltar para você, isso demora em torno de 30 a 60 dias. E outra, se tiver algum erro durante o processo, eles analisando o formulário, né, e vendo que tem algum tipo de erro, eles podem dar um RFE. O que é RFE? É uma solicitação de mais evidências ou corrigir alguma coisa. Que para analisar pode demorar em média aí também 60 dias. Então olha como que é complicado ficar mais tempo ainda sem analisar o processo, com o processo parado, né? Com o processo lá precisando de revisão. Então, por isso que muitas das vezes é necessário você ter uma assessoria, uma consultoria. As pessoas falam, é fácil preencher, mas sempre tem algum detalhezinho que você precisa fazer. Você pode até fazer sozinho. A gente tem o nosso serviço de revisão ou de completo aí do seu visto seu visto K1. Tá? Então, você pode ficar tranquilo aí caso você tenha a nossa assessoria. Continuando aqui, ele continua com as informações na página 3, ele continua com as informações agora dos pais, né? Eu sempre gosto de colocar primeiro o pai, né, o masculino, aqui, aí ele pede as informações direitinho. Se o pai for falecido, tem uma informação que você precisa preencher corretamente para você informar que o pai é falecido, porque aqui, ó, ele pergunta o país de residência e a cidade de residência. Então, se for falecido, você tem colocar direitinho ali a informação que é falecido. Depois você tem a opção da mãe, né? E aí você coloca a opção da mãe do peticionário, tá? Aqui na questão 37, ele pergunta se a pessoa foi casada ou não, ou se é casado ou não. Você precisa ter atenção aqui também, porque se foi casado, se teve vários divórcios, ele só tem espaço para um. Então você vai precisar usar lá o espaço lá embaixo de ter mais opções de você colocar outros casamentos que ele teve, tá? E ele pergunta aí a data do término de casamento. Você precisa também estar atento a essa informação também, tá? Da data de término de casamento, porque algumas certidões de divórcio aqui possuem várias datas, então você precisa ter a data correta, a informação correta, tá? Então eu como tenho já costume de ver essas informações, pegar documento, analisar documento, eu sempre pego a certidão de divórcio da pessoa e analiso a data correta, porque às vezes pode ter várias datas lá. A data que deu entrada, a data que saiu a primeira audiência, aí tem o carimbo do juiz, e a data de conclusão realmente do divórcio. Então, eles precisam da data realmente da conclusão do divórcio, porque se não bater com a certidão de divórcio, também pode dar problema. Por isso que eu falo, pessoal, invista em uma assessoria especializada, invista em alguém
que conhece realmente sobre o processo. A gente já está há 3 anos aí trabalhando nesse tipo de processo, então é importante você investir aí, né? Investir em alguém de confiança. Continuando, ele ainda continua aqui com as informações do peticionário da página 3, né? Ele pede o tipo de se ele é cidadão ou não, naturalizado, né? Como que funciona. Então aí você vai colocar aí essas informações aí também, tá? Passando para a página 4, ele pergunta aqui, ó, Additional Information. No Additional Information ele pergunta se ele já aplicou para uma outra pessoa, o I-129F, tá? Aqui você precisa ter bastante atenção, porque você tem que questionar o seu peticionário, o seu noivo, sua noiva, se ele já aplicou anteriormente, e colocar aqui as informações corretamente. Se ele não lembra o número do caso, tá? É importante aí, a gente tem uma forma, eu tenho uma forma de encontrar números de casos antigos aí, de saber como que foi o processo, para a gente colocar aqui qual foi o resultado, tudo direitinho, tá? Qual foi a ação, o que aconteceu, tudo direitinho. E também criar uma carta de defesa aí, porque às vezes você precisa pedir um perdão, se caso você acabou de cancelar, por exemplo, um processo antigo e já está aplicando um novo, com períodos de dias ou meses aí. Mas você pode estar entrando em contato com a gente para estar conversando e sabendo um pouco mais. Se o peticionário tem filho, né, e quais são as idades, lembrando que aqui eles perguntam sobre filhos menores de 18, e também aqui na questão 50A, 50B e 51A, 51B, ele pergunta todos os estados e países que o peticionário morou depois de ter completado aí 18 anos, tá? Então isso é importante. Então você tem aí da página 1 à página 4 as principais informações sobre o peticionário, tá? Sobre o peticionário. Então, preencher o formulário 129F é um passo essencial para o visto K1. Erros podem custar meses de atraso. Agende agora mesmo uma consulta comigo para garantir que tudo esteja perfeito e acelerar o seu processo, tá bom? Vou deixar todos os links aí embaixo, link de WhatsApp, link de Instagram, tudo que você precisa fazer para ter acesso aí e conversar comigo, tá? Até a próxima e o próximo vídeo.